Pessoal, tudo bem? Escolhi esse coqueiro aqui agora. Eu vou contar uma história, né? Ela é bem conhecida, mas acho que é bom refletir, né? Porque na pedagogia existe um princípio, existe a lei da repetição. Quando a gente tem contato com uma matéria, a gente tem contato, fica alegre, né? Quando que a gente sabe que está aprendendo? Quando a gente fica alegre de ouvir alguma coisa nova. Mas só tem um detalhe, nós temos o consciente e o subconsciente. Mas para atingir o subconsciente é que ele precisa ser repetido. Eu tive uma experiência interessante, uma vez fui chamado urgente, né? Para substituir uma professora amiga, né? Ela com um filhinho bebê, pequenininho. E ela me pediu para dar uma aula para ela lá, porque ela tinha que levar o filho no médico, eu me prontifiquei. Isso aconteceu numa cidade chamada Nova Resende. E eu perguntei para ela, que assunto que você quer que eu trate? Ela falou, eu tô dando uma aula de inglês lá, você vai ter que falar as cores. Eu cheguei na sala de aula, expliquei porque que a professora titular não estava lá, para a gente até orar pelo filhinho dela, e que a aula que eu ia dar era sobre as cores. Aí os alunos começaram a falar de sexta série. Professor, nós estudamos isso, nós já estudamos isso, nós já estudamos isso. Aí eu fiquei pensando o que eu vou fazer. Eu não tinha em mente de outra matéria. Ela tinha pedido aquilo era de domínio assim fácil para mim, né? O red, vermelho, o yellow, amarelo, black, preto, as cores, né? E blue, né? Azul, green, verde, quer dizer. Aí eu tive uma ideia, sabe? Todo mundo falando que sabia, que os alunos, 30, 35 alunos, nós já estudamos, nós já sabemos. Eu tive uma ideia, escrevi duas cores na lousa. E eu pedi para eles lerem. E eles não souberam ler. Eu falei, olha, gente, deixa eu explicar, vocês já estudaram, mas vocês ainda não fixaram ainda na mente. Então, pedagogicamente, a gente precisa de repetição. A pessoa leva um ano para ir no primeiro ano, leva um ano para ir no segundo ano. Pode ver que cada ano de estudo, cada série, é um ano. E os anos voltam. O conhecimento é espiral. Você estuda um assunto, depois ele volta. Numa outra oportunidade eu vou estar explicando mais sobre isso, tá? Porque cada vez que você entra no mesmo assunto, você tem coisas novas para aprender. Mas eu quero contar aquela história chamada Pegadas na Areia. Teve um homem, né, que eu não sei se foi uma visão, se foi um sonho. Ele teve uma conversa com Deus e ele fez igual a Moisés, né? E fez um trato de Deus estar com ele a vida toda. E Deus disse que estaria com ele. E ele viveu a vida toda. Mas a vida dele ele tinha a revelação de que a caminhada da vida dele deixava pegadas na areia. E ele via dois pares de pegadas na areia. E ele sempre olhava lá, via dois pares. Né? Deus está invisível. Mas aí ele começou a perceber que na vida dele tinha hora que só tinha dois pés, só tinha um par de pegadas na areia. E ele foi vivendo a vida, mas quando chegou o dia de acertar as contas com Deus, ele ficou intrigado com aquilo. E ele conversando com Deus, ele falou, Senhor, eu não sei não, mas teve horas que eu acho que eu passei dificuldade na vida, todo mundo passa, né? Passei dificuldade na vida e, nossa, foi difícil. E eu tô vendo lá um par de pegadas, né? Tem um momento na vida que eu estive sozinho, né? O Senhor me fez teste, me deixou, né? Deus falou, não te deixei não. Eu fiz uma aliança com você, eu fiz um trato com você. Aquelas pegadas que você viu lá na areia, quando eram só duas, elas não eram as suas pegadas. Não era? Não eram as suas pegadas. Aquelas pegadas na areia, quando você viu duas, eram as minhas pegadas.
porque nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei você no colo. Goodbye.